Olá, aqui estou, Juan Brandt. Estamos em 15 de junho de 2025, sempre falando a respeito de psicanálise e outros temas que a psicanálise deve olhar com muito interesse. Hoje eu quero falar a partir do lugar do psicanalista, tema que eu venho abordando diversas vezes, e hoje eu quero trazer, depois de ter falado recentemente sobre o lugar do paciente, eu quero falar desse outro lugar, daquela pessoa que se intitula psicanalista, procurada para dar conta de uma demanda. Uma demanda que tem especificidades, como todas as demandas que são dirigidas a pessoas que ocupam autoridade moral para falarem de um lugar que as habilita a serem reconhecidas para receberem demandas. Naquela ocasião eu falei do psicanalista, falei do psicólogo, falei do sacerdote, falei do diretor espiritual, falei do entrevistador, uma entrevista de empregos, falei do filósofo. Então, dando sequência a essa entrevista, né? Devo chamar entrevista, né? Um encontro entre dois que tem um propósito, espera-se que ali exista um propósito evidente relacionado a uma demanda e uma capacidade e disponibilidade para lidar com a demanda que ele chega. Então, por essa seara, eu penso que a psicanálise ela pode ser vítima de um mal contemporâneo, que é, eu diria, pode ser vítima de certos males contemporâneos. Vejamos quais são eles. Primeiramente, é uma prevalência de crenças que adquirem caráter dogmático em função de ideologias que se propõem serem a solução para as mazelas da humanidade. Entre essas ideologias, elas têm base comumente numa busca de um estado de felicidade no cotidiano da vida, negando o mal-estar típico de viver e, como Freud já falou, mal-estar típico de viver em civilização. Então há uma tendência para negar esse mal-estar. E ao mesmo tempo ideologias que pretendem ter a solução para o mal-estar, contrapondo projetos de felicidade que são construções a partir de ilusões, de promessas absurdas e formas de esconder a verdade, tamponando-a com soluções que superam, por tecnologia ou por mudanças sociais, uma realidade que em si mesma é dura, porque faz parte da vida enfrentar dificuldades, superar para prevalecer. Eu tenho refletido bastante sobre a condição do filósofo. Até porque no Brasil o filósofo é qualquer um que fez uma graduação em filosofia. Eu acho isso extremamente estranho, né? E essa pessoa é capaz de falar de filosofia, mas intitular-se filósofo é esquisito. Mas vejamos o lugar do filósofo. Como é que ele pode entender a demanda de alguém que busca um filósofo se ele não filosofa sobre si mesmo, sobre o seu lugar neste mundo? Que resposta ele pode dar? Será que ele se situa de fato na realidade para poder falar de uma realidade que vai estar no antes de toda forma-vida que ali surge, e vai estar antes de todo ser humano que ali está? Existe algo que está antes. E esse antes
projetam além. E disso não se escapa. O filósofo que é demandado como tal, ele conhece essa realidade em si mesmo e é capaz de dizer alguma coisa sobre ela, mesmo sabendo que pouco sabe dela. Então já estou apontando alguma dificuldade do filósofo. O entrevistador para empregos, esse é mais fácil. Ele pode prometer, porque a pessoa precisa tanto daquele emprego, então ele pode disfarçar, ou pode não conhecer nada da empresa, mas pode prometer muito, porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é dar o lugar para alguém, e dentro de certos critérios, dar o lugar para quem melhor puder lidar com aquilo que vai ser encontrado, sabendo-se que o que é encontrado é uma realidade que cada um vai trazer para ali e vai encontrar do seu modo, com suas vivências. Então, é sempre um encontro entre suposições, promessas, ilusões, frustrações e realizações. É a sina de estar empregado, porque emprego em si mesmo já diz o seguinte: você aceita alguma coisa de alguém que te paga para que você faça o que ele quer que você faça. Acabou, né? Isso é emprego, né? Muito difícil a busca de qualquer realização dentro desse contexto, né? Tem gente que acredita que é feliz, alguns até são, né? Mas são experiências, muitas vezes, bastante dolorosas, justamente porque existe uma negação da realidade no momento da entrada. E, nos momentos seguintes, entrar em contato total com a realidade daquele contexto causa sofrimento. Então, é sempre um caminho possível e até bastante procurado, o de procurar ir negando aquilo que incomoda e aceitando aquilo que é favorável. É a sina do emprego. Bem, o psicólogo, de modo geral, ele diz o que deve ser feito, porque ele tem a sua receita. E é uma situação difícil, porque ele vai dizer que a pessoa deve fazer alguma coisa que ele mesmo provavelmente não fez, porque eu não acredito que esse psicólogo tenha se aprimorado como pessoa para falar com autoridade, fazendo esses mesmos exercícios que ele está propondo para o seu cliente. Será que ele ficou repetindo aquilo, repetindo a exaustão até ficar bem automatizado para então ser um psicoterapeuta? Sim, eu acredito que isso é meio esquisito. Ou será que ele, quando está passando ao seu cliente algumas práticas, ele tem consciência de que aquele é para o outro que é doente e ele se coloca no lugar de sadio? Essa é uma questão central na psicologia. Quanto o psicólogo soube se preparar internamente para ser psicólogo. Ou seja, aqui eu coloco o psicólogo no mesmo lugar do filósofo. O filósofo filosofou e filosofa sobre si mesmo. O psicólogo entra em contato com suas próprias demandas, se conhece, tem a experiência do que ele mesmo propõe fazer. Parece que esse é um terreno que não é muito abordado. Bem, o sacerdote e o diretor espiritual me parece que estão num âmbito um pouco diferente, mas se assemelha. Porque eles precisam ter entrado em contato com seus próprios desejos vistos como pecados e ter contraposto a isto uma busca de virtudes, um esforço
tremendo para se oporem à tendência humana, como é que eles podem orientar se não tiverem superado isso? Então, o sacerdote, o diretor espiritual, são pessoas que devem fazer um trabalho árduo no sentido de um comprometimento constantemente repetido de se opor às índoles que os levam a afastar-se do caminho cristão. É um desafio, não é fácil, eu acredito, ser sacerdote, ser diretor espiritual. E ele só vai fazer o bom trabalho dele, não estou nem olhando para o lado de Deus, que quem sou eu para isso, mas ele só vai poder fazer um bom trabalho para cada pessoa que ele procura, se ele entende o que é o pecado. Se ele sabe que está superando pecados difíceis para poder ser sacerdote ou diretor espiritual. Se ele não consegue isto, ele vai ter uma certa falsidade e vai falhar. E às vezes a gente sabe notícias de sacerdotes que falharam. Então, é um desafio tremendo. Estou deixando o psicanalista para o fim, por quê? Porque ele passa por todas essas questões também. Então, atualmente existe uma tendência a julgar-se. Tudo que eu falei aqui, de algum modo, até agora, eu vejo nessas pessoas todas que trabalham nesses campos, uma tendência para julgarem. Então, ele quer julgar o outro que chega e, a partir daí, chegar a uma conclusão, ter um diagnóstico e fazer uma recomendação. Essa recomendação pode ser dar o emprego ou não dar, dizer o que ele deve considerar nas suas especulações filosóficas, sem ter esse filósofo especulado sobre si mesmo, dizer quais são as práticas para organizar seu psiquismo, sem nunca ter feito tais práticas. Dirigir espiritualmente uma pessoa sem ter realmente clareza de qual é o caminho que uma pessoa deve seguir para encontrar este lugar especial de salvação eterna. Então, e o psicanalista? Se ele ficar julgando, se estiver preso a crenças e a ideologias, se nunca se analisou, se não se conhece, se só fez estudos teóricos, se tem uma mente hedonista, se tem suas paixões não controladas, se está sujeito a desejos perversos que o dominam, ou se defende ideologias materialistas, também tem muitas dificuldades. Eu estava vendo o vídeo do Rodrigo Gurgel falando de sinceridade, virou moral de preguiçoso. Gosto muito do Rodrigo Gurgel, os vídeos dele são interessantes, é um homem extremamente culto, impressionante. Então, ele traz alguns aspectos de uma mentalidade que domina nossa civilização, em que ser sincero virou característica de uma moral diferenciada. E ele vai mostrando que esse ser sincero é de uma arrogância, uma soberba. Chegar para o outro e dizer sinceramente, eu penso que você é isso ou aquilo, quem te dá o direito de dizer isso? Ele até chegando a citar Eric Voegelin, ele lembra que perdeu-se a vinculação com a transcendência. Interessante ele ter colocado isso, ele vai além da religiosidade. Trazendo outros autores, ele fala da perda do ter clareza de uma finalidade da vida. Ou seja, por que estamos aqui? Eu pessoalmente e esta humanidade toda. Quando se perde a noção da finalidade, cada um lida com
com o que encontra a seu modo. Aí nós temos um montão de possibilidades que não se organizam em termos de algo que dê um sentido central para a vida. Se nós, que não somos darwinistas, no sentido estreito do darwinismo, né? Então nós acreditamos numa criação específica do ser humano. Se nós, que temos isso internalizado, não conseguimos entender que nesse projeto divino tem que ter havido a finalidade, ela deve existir, a finalidade desta vida, nós vamos embarcar nessa coisa de cada um dar um sentido que é pura construção pessoal. Ora, isso aí vai ser o que o Freud chamou de projeto de felicidade. Cada um com seu projeto de felicidade. Então ele sai da finalidade da existência humana e passa a ter uma finalidade para si mesmo que ele vai querer transferir para outros, que ele não está nem aí, porque não existe uma base comum com o outro. Então uma questão central para nós todos é que exista um lugar de psicanalista que dá uma base comum a todo psicanalista. E essa base comum começa pela própria análise, o próprio conhecimento, e com leituras que têm que fazer sentido para a sua análise. E essa base comum também vale para todas as pessoas aqui que eu citei. Essa base comum está sempre no caminho do autoconhecimento. E é interessante que nesses tempos que vivemos, as pessoas confundem autoconhecimento como conhecimento automático de coisas que são de senso comum ou que são deduções próprias, sem maior reflexão, porque atendem a uma ilusão de um projeto de felicidade. E as pessoas então vão tocando a vida desse modo. E aí talvez tenhamos um mundo hoje em que se fala que existe muita comunicação. Eu diria que existe muita transição de falas, muito deslocamento de falas e comunicados e tudo. Mas não vejo que exista uma comunicação efetiva, porque as pessoas falam sem conhecer a si mesmas. E o outro que escuta também não se conhece e não conhece mais a partir do que escuta. Talvez estejamos vivendo tempos em que exista um narcisismo extremado, que é individual mesmo, e as pessoas nem imaginam que estão em posições narcísicas. Pensam que estão vivendo coletivamente. Coletivamente sim. Pensam que vivem em sociedade. Que tipo de sociedade elas vivem? Será que efetivamente elas vivem de acordo com um sentido para a vida que não seja o tal do projeto de felicidade? Não dá para ficar tranquilo com o que a gente vê hoje. Eu só estou querendo manter a sopa fervendo, a batata quente. E preciso aqui estar falando até para que eu também possa olhar mais para certos detalhes. Também não precisamos descobrir a verdade em cada momento. Precisamos sempre estar em busca dela. Isso é bom. Então aqui encerro, lembrando que nós temos análise pessoal, temos supervisão para quem queira conhecer a psicanálise, trazer seus casos clínicos, damos atendimento individual, casal, família, temos cursos de formação em psicanálise e psicanálise aplicada no grupo casais.
Embaixo da descrição vão informações. Obrigado, até uma próxima.